Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre provisão e previsão. Então, quando nós conversamos com alguns mantenedores de escola, eles fazem uma confusão entre os termos previsão e provisão. Tá? Então, o que seria uma previsão? O que seria uma provisão? Tá? Primeiro, a provisão ele não é um termo técnico, ele não é um termo utilizado dentro da contabilidade. Né? A previsão se baseia num exercício de futurologia. Então, a previsão existe uma incerteza dentro se esse evento vai acontecer ou se não vai acontecer. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, a minha taxa de devolução de matrículas. Né? Em anos anteriores, eu posso dizer o quê? Ela foi 3%, 4%. Eu acho que esse ano ela será uns 5%. Acontecerá isso? Eu não sei se acontecerá. Né? Mas é uma previsão que eu faço que aconteça. Né? Da mesma forma, esse ano eu vou fazer uma previsão de gastos de imobilizado. Eu estou prevendo gastar R$ 100.000 esse ano em imobilizado. Eu acho que eu gastarei, mas pode ser que eu não gaste. Então existe um grau de incerteza nesse conceito de previsão. Né? E o conceito de provisão? O conceito de provisão é um conceito contábil, é um conceito técnico, né? Que se baseia, ao contrário da previsão, na certeza de que o evento vai acontecer. Né? E essa certeza faz com que eu precise ter uma reserva para arcar com esse evento lá no final. Os dois eventos que envolvem a escola em termos de provisão, que são mais fáceis de se perceber, são os conceitos de provisão de 13º, tá? E provisão de férias, certo? Então, assim, o 13º, ele vai acontecer. No final do ano, você tem que pagar o 13º. Então, é um evento certo. Existe um grau de certeza que ele vai acontecer. Da mesma forma que as pessoas têm que tirar férias. Né? Então, isso também é um evento certo. Então, por exemplo, as férias coletivas dos professores, elas ocorrem no mês de julho. Então, eu tenho que dar férias coletivas no mês de julho. Tá? E se eu tenho que fazer isso, eu posso provisionar financeiramente e contabilmente, evidentemente, para que, quando esse evento ocorra, eu tenha condições de arcar com esse evento. Né? Então vamos pensar numa situação de 13º. Como que eu vou provisionar esse 13º? Esse 13º vai acontecer no final do ano. Então eu tenho, em janeiro, fevereiro, março, até o mês de novembro, dezembro, eu tenho que fazer um provisionamento disso. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? 1/12 todo mês. Então, 1/12 do salário que eu tenho, do salário bruto que eu tenho, tem que ser provisionado para 13º. Então, todo mês eu faço uma reserva de 1/12 desse salário, do mês, e provisiono para 13º. Mas pode dar uma diferença? Lógico que pode dar uma diferença. Mas o evento é certo que vai acontecer. Se der uma diferença, vai ser uma diferença muito pequena. Né? Por que a gente tem que fazer essa provisão? Justamente para poder efetuar esse pagamento do 13º no final do ano. Muitas vezes a gente tem a impressão, né, que eu até brinco com alguns mantenedores e coloco assim, a impressão que dá é que o governo decretou o 13º no mês de novembro, né? Por quê? Porque ninguém sabia que ia acontecer esse 13º. Nossa, agora aqui como é que eu vou pagar o 13º? Eu pego o dinheiro do outro ano, né, do exercício seguinte, de mensalidades, e uso para pagar o 13º deste ano. Né? O certo é eu fazer o quê? Eu provisionar, né? Isso tem que estar alinhado, evidentemente, com o custo do aluno, o valor da minha mensalidade, para que eu possa fazer esse provisionamento momento a momento. Tá? E no final do ano eu tenho o dinheiro exato para que se pague esse 13º salário. Outra coisa que é muito comum é a questão das férias. Então vamos pegar aí como exemplo as férias dos professores. Os professores eles têm que receber, né, as férias integrais no final de junho, né, porque eles têm 30 dias no mês de julho. Aí eu só vou fazer um adendo. Então, por exemplo, um professor que entrou em fevereiro, ele não tem direito às férias integrais no mês de julho. Né? Ele tem direito ao quê? No início de fevereiro, ele tem direito a 5/12 das férias dele. Ele não tem direito às férias integrais.
Ah, mas como é que eu faço isso? Então veja, 5/12 ele tem direito às férias. Esses 5/12, eu pago esses 5/12 com 1/3, tá? Nesses 5/12. E o resto das férias dele são pagos como dias trabalhados. E aí eu faço o quê? Para esse professor especificamente, que entrou em fevereiro. Eu zero o período aquisitivo dele e inicio um novo período aquisitivo a partir de 1º de julho. Por quê? Porque quando ele chegar no final de junho do ano seguinte, ele já tem os 12/12. Né? Isso facilita muito a questão do RH dentro da empresa. Né? Porque senão eu crio uma situação de antecipação de férias, antecipação de período de férias, e se eu puder equacionar isso e deixar isso de uma forma mais uniforme, é muito melhor. Tá? Então, esse provisionamento que eu tenho que fazer de férias, ele trabalha da mesma forma. 1/12 todo mês, mais o provisionamento de 1/3, que também eu tenho que fazer isso mês a mês. Tá? Para quando eu chegar lá no mês de julho, que seria o grande gasto de férias da escola, eu tenha isso provisionado. Estou falando isso para os professores. Lógico que os outros funcionários também da mesma forma. Só que os períodos de provisionamento, os períodos aquisitivos, também são diferentes. Eu estou colocando o professor por quê? Porque são férias coletivas. Tá? E aí eu posso alterar, inclusive, esse período aquisitivo do professor. Os funcionários, de uma forma normal, os outros, os administrativos, eu não posso fazer isso, a não ser que eu dê férias coletivas. Então, é uma situação que eu tenho que fazer isso mês a mês também, mas com datas de férias diferentes. Isso não é difícil dentro de um sistema. Então, se você tem um sistema onde você tem a data de contratação desse funcionário correta e o salário correto desse funcionário, você não tem problema com isso. Né? O sistema faz esse provisionamento para você e joga isso dentro do contábil e do seu financeiro, porque não adianta existir um provisionamento contábil, evidentemente, se você não tem uma reserva financeira para arcar com isso. Tá bom? Gente, ficou alguma dúvida? Qualquer coisa, vocês entrem em contato com a gente, estamos à disposição, tá bom? Um grande abraço.